Assim eram os monumentos mais famosos do mundo. Me mandaram esse post aqui no Instagram e é um post muito interessante falando, mostrando, na verdade, né, a partir de imagens que eu acredito que sejam de inteligência artificial. Então tem alguns erros significativos, né? Não que humanos não errem, mas tem alguns erros também que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Mas no geral dá para tirar muita coisa interessante daqui, até para saber como é que a gente sabe que muitas das coisas que hoje estão completamente diferentes, como é que elas eram, né? Quais são as pistas que levam a essa compreensão. E aqui no post, que é desse perfil aqui histórico global, eles pegaram o Coliseu, a Acrópole de Atenas, Chichén Itzá, no México, os Moais da Ilha de Páscoa, a Grande Muralha da China, a Grande Pirâmide de Gizé, e lá no início tem a Estátua da Liberdade também, que acabou não tendo uma página própria aqui, uma imagenzinha própria, mas a gente vai falar dela também. Então vamos começar pelo Coliseu, né? O Coliseu antes e depois. Quando a gente pega para analisar essa comparação, as coisas que mais chamam a atenção são, primeiro, a coloração, né, tá mais nova e tal, o ambiente tá todo reconstruído, mas o que tem propriamente do monumento que chama mais atenção é essa arena, que quando você compara com o Coliseu atual, você não vai ver essa arena, você vai ver o chamado hipogeu, vou mostrar isso daqui a pouquinho. Tem algumas coisas erradas aqui, essa parede que tá diagonal, no original não era para estar assim, né? E tem essas bandeirolas que também é um erro, né? Isso aqui, na verdade, tinha uma estrutura assim aqui em cima, que é de tecido, mas não eram bandeiras, era uma coisa bem diferente, que eu vou mostrar aqui também, né? Então, vamos começar pela questão do hipogeu. Tem outro detalhe também, que é a questão das estátuas, espera lá. Aqui, né, a gente vê umas estatuazinhas nesses nichos, e que não estão lá atualmente no Coliseu, e isso aqui é possível que tivesse isso aqui. Mas vamos ponto a ponto. Primeiro, né, quando a gente pega o Coliseu hoje, ele tem essa estrutura, a base dele, né, a gente vê essa estrutura que é o chamado hipogeu. Hipogeu significa que é subterrâneo, né, debaixo da terra. E esse hipogeu, ele não tinha no projeto original do Coliseu, quando foi inaugurado ali no primeiro século depois de Cristo. E nas primeiras grandes reformas dele, que eles fazem essa área que é uma espécie de depósito e também serve como o local a partir de onde os gladiadores, por exemplo, os animais eram elevados por elevadores mecânicos para a arena. Então, até antes de ter o hipogeu, né, é possível que tenha acontecido batalhas navais ali no Coliseu. Depois do hipogeu, isso já não é possível mais. Mas aqui, isso aqui é uma reconstrução moderna, isso aqui é uma foto mesmo, né? Tá, se você for em Roma, você vai encontrar isso aqui, essa reconstrução de uma partezinha da arena, né? Então a arena ficava por cima de toda essa estrutura que é o hipogeu. E outra coisa que é importante ali, que a imagem acaba errando, é que o Coliseu hoje ele está pela metade. Eu fiz até um vídeo aqui no canal há bastante tempo chamado A Metade Perdida do Coliseu e Onde Encontrá-la, que eu comento isso, mas uma série de terremotos e alterações estruturais feitas por pessoas que acabaram tirando o material do Coliseu para fazer outros projetos, fazer outras coisas, vender esse material, o cobre, o mármore e tal, o concreto, isso acabou danificando a estrutura do Coliseu e ele foi colapsando com o tempo. E aí a parede, uma das faces externas do Coliseu colapsou por completo e deixou essa parte incompleta, que foi refeita de tijolinhos, né, deixando essa parede diagonal. Então isso não é do Coliseu original, isso é do Coliseu como ele está hoje. Então isso aqui não deveria estar aqui, deveria estar do outro lado. E uma evidência disso é que a gente tem essa moeda, por exemplo, a moeda dos tempos de Tito, do imperador Tito, né, Tito Vespasiano, que mostra o Coliseu como ele era nos tempos de Tito, que é um dos inauguradores, basicamente, do Coliseu, né, da dinastia Flaviana, que inaugura o anfiteatro Flaviano, né, eu falei, né, dinastia Flaviana, né, que inaugura o anfiteatro Flaviano, que é como o Coliseu é oficialmente conhecido, né. O termo Coliseu vem do fato dele ter um colosso, né, uma estátua do lado dele, que era uma estátua do deus Sol. Depois o Nero adapta isso, mas tinha uma estátua do lado desse que era um dos vários anfiteatros de Roma, e aí, para se referir, dando uma especificidade para ele, se dizia o anfiteatro do Colosso, daí o Coliseu, né? Mas aqui a gente vê que o Coliseu ele era simétrico, né? Não tinha nenhuma parede diagonal, era todo fechadinho, as faces, né? Não era como está lá naquela imagem de reconstituição. Então, esse ponto aí, os caras erraram. E tem aqui, na reconstituição também, essas estatuazinhas que eu já tinha apontado, né? Isso aqui
que acontece? Nenhuma estátua foi encontrada in situ, ou seja, quando os arqueólogos foram estudar o Coliseu, nenhuma estátua foi encontrada no seu contexto original ali. Nenhum desses nichos tinha estátua quando o Coliseu passou a ser estudado. Nenhum autor antigo fala sobre estátuas nesses nichos do Coliseu, o que não significa que não existissem. Tem muita coisa para falar do Coliseu, né? Então eles podem simplesmente não ter comentado esse detalhe. Mas o fato é que a gente tem outros monumentos desse mesmo contexto que têm estátuas nessas arcadazinhas, nesses nichos. Então é possível, sim, que houvesse estátuas, né, nesse contexto. Aqui, alguns exemplos são essa estátua aqui, se eu não me engano, isso é em Orange, na França, e uma construção romana, e tem aqui uma estátua numa arcada parecida com aquelas lá do Coliseu, e aqui também uma outra, um nichozinho, né, com estátua dentro. Então são várias construções que têm isso. Pode ser que o Coliseu originalmente tivesse também. Isso aqui é na Turquia, né, em Side ou Sida. Agora, o detalhe que eu acho que é o mais importante, que toda reconstrução do Coliseu deveria ter, e essa aqui não tem, tem outra coisa no lugar, são essas bandeirolinhas, né, que colocaram anexas a mastros de madeira, que de fato isso aqui tinha, esses mastros de madeira. Só que esses mastros de madeira sustentavam outra coisa, que eram as velas, o chamado velarium, que era uma cobertura, um toldo que protegia a arquibancada ali do sol, principalmente, para poder assistir o espetáculo em maior conforto climático, né? Então, a gente tem evidências disso, por exemplo, nessa imagem de Pompeia. Isso é uma pintura, né, em Pompeia, que mostra o anfiteatro com um toldo, né, nessa parte superior aqui, essas velas possivelmente operadas até por navegantes, né, por pessoas acostumadas a operar com velas de navio, porque isso aqui é difícil enfim, de deixar adequado, né, sei lá, de manusear essas velas. Então os profissionais, né, que já tinham esse costume no contexto de navegação poderiam operar isso. Isso aí é uma especulação, né, não se sabe. Agora é fato que essas velas existiam. Aqui é uma reconstrução artística, isso aqui já é uma pintura, não de IA, né, em que o artista fez um trabalho melhor aqui de representar esse velário. E aqui a estrutura de mastros de madeira, isso aqui a gente tem evidência arquitetônica, né, desses orifícios aqui para encaixar o mastro e do suporte do mastro, só que o mastro não segurava uma banderola igual aquela lá da imagem do post, mas sim essa estrutura de velas, né? A gente não sabe exatamente como era, como que se operava isso, mas que havia essa cobertura é bastante consolidado, né, historicamente. Então, um comentário sobre o Coliseu antes e depois. Agora, o segundo item, que é a Acrópole de Atenas. Na verdade, o que está na imagem aqui é o Partenon, né, que é o monumento principal ali da Acrópole, e nele o que mais chama atenção são as cores, e também essa parte aqui, esse triângulo, que é o chamado frontão, né, que tem algumas esculturas. Isso aqui está perdido atualmente, como vocês veem na foto atual, e as cores também foram perdidas, mas a gente sabe que havia realmente essa policromia, esse uso de cores diversas na pintura do Partenon, e não só do Partenon, mas de vários outros monumentos e estátuas gregas, por análise química e por descrição também. Tem vários autores antigos que falam sobre pessoas que eram pintores de estátuas. Então esse é um cargo, uma profissão que a gente conhece da antiguidade grega. Então você tinha pintores de estátuas, as estátuas eram pintadas, né? Tem alguns comentários sobre tipos de tinta que eram utilizados nas estátuas, e análises químicas também conseguem identificar pigmentos antigos presentes nesses monumentos e algumas estátuas, o que permite uma reconstrução de mais ou menos como seria isso no passado, né? Então a gente não consegue saber em detalhe exatamente, mas sim a Grécia Antiga era muito mais colorida, né, do que a gente costuma imaginar. Então, por exemplo, né, isso aqui que é a Casa Branca nos Estados Unidos, que imita a arquitetura greco-romana, assim como esculturas renascentistas antes na Itália, em vários lugares do mundo, na Europa principalmente, buscaram essa identificação, né, essa inspiração na tradição greco-romana, na tradição clássica. Eles fizeram tudo branquinho, né? E o frontão vazio.
Mas não, o frontão era carregado de imagens e as estruturas antigamente também eram todas coloridas. Aqui, por exemplo, a gente não sabe sobre o frontão, aquela estrutura do triângulo, né? A gente não tem isso montado hoje, mas a gente tem um testemunho textual. Tem um texto escrito pelo Pausanias, que era um viajante grego que viajou pela Grécia e escreveu sobre os vários lugares que ele visitou. E aí ele fala sobre o Partenon. Né? Ao entrar no templo que eles chamavam de Partenon, todas as esculturas que você vê no que é chamado de frontão, então tinham esculturas lá, se referem ao nascimento de Atenas. As do frontão posterior representam a disputa pela terra entre Atena e Poseidon, porque tem esse mito de que a cidade de Atenas ela foi disputada por esses dois deuses, né? Atena e Poseidon. Atena chegou antes, né? Prevaleceu e se tornou a padroeira, né? A patrona, ou matrona, se preferir, da cidade, né? A deusa tutelar de Atenas. Então a gente tem esse testemunho textual e tem também algumas propostas de reconstrução de como é que seria esse frontão a partir de algumas peças, algumas estátuas, alguns fragmentos e da descrição do Pausanias, né? Aqui seria essa disputa entre Atena, né? A deusa e Poseidon. E sobre a questão da policromia, tem essa estátua que foi encontrada na Acrópole, né? Não no Partenon, mas em outro templo que é o Erecteu, que é a Peplos Coré, né? Peplos é uma roupa, tipo um vestido, e Coré é um tipo de estátua característico de mulheres jovens. Então a Peplos Coré é a mulher usando um peplos, basicamente, né? A jovem usando um peplos. E aí, isso aqui é como a estátua tá hoje, basicamente, né? Ou como era a estátua quando foi encontrada pelos arqueólogos, né? E aqui uma reconstrução da aparência dessa estátua a partir dessas análises de pigmentos, né? Essas análises também textuais de quais são os pigmentos que são mais citados nos textos antigos. Não dá para saber se era exatamente assim, mas era colorida com toda certeza. E aqui a gente tem os detalhes, né, dessa pintura sobre a estátua, e tem até uma exposição muito interessante, eu até falei disso em outro vídeo, que é a Deuses em Cor, que é uma exposição que circula em vários museus do mundo, né, principalmente na Europa, policromia na antiguidade, policromia é simplesmente muitas cores, né? E aqui a gente tem umas comparações, tem uma muito boa do arqueiro, essa aqui do cavalo, por exemplo, né? A estátua originalmente foi encontrada assim, e a reconstituição aponta mais ou menos para isso aqui. Então a calça, né, da figura aqui bastante colorida, é um cavaleiro persa, né? Os persas usavam calças, né? Os gregos não, já fiz um vídeo sobre isso. Um cavaleiro persa aqui, e com essas cores. Aqui também, quer ver, tem outra muito boa, que é a do arqueiro, que originalmente foi encontrado assim, não é que ele era assim, ele foi encontrado assim já num contexto recente, e originalmente era mais ou menos isso aqui, né? Cheio de cores e tem algumas além da análise química que é feita para identificar os resíduos desses pigmentos, tem também algumas análises que mostram, por exemplo, né, nessa parte da roupa dele, do corpo dele, tem uns desenhos de grifos e alguns animais que o relevo é muito baixo, é praticamente invisível. Vou deixar na descrição o link para vocês verem isso aqui depois, mas tentando ampliar aqui o máximo possível, tem uma asinha que não sei se vocês vão conseguir ver, uma asinha que tem uma cauda, né, o corpo do grifo, e é um relevo muito baixo, então é muito sutil. Claramente isso não foi feito para composição, se isso fosse sem pintar, né, isso ficaria praticamente perdido para os olhos humanos. Né? Então, isso era muito provavelmente uma indicação do objeto a ser pintado, para que tivesse um pequeno relevo ali, mas o que destacaria esse elemento na composição seria a tinta e não o relevo feito pelo escultor. E a gente tem esse caso também em outras partes do corpo, né? Esses losangos que aparecem nas mangas, né? E na calça do arqueiro, também a gente consegue ver um relevo muito sutil na escultura. Né? Então, são todas essas indicações que são utilizadas para tentar fazer uma reconstituição dessas esculturas, né? Dessa arte grega no seu contexto
polícromo, né, ou policrômico, multicolorido, antigo. E outro exemplo de policromia que também aparece em um monumento que foi destacado nessa postagem é a pirâmide ou o templo de Kukulkan, né, a pirâmide de Chichén Itzá, também chamado de o castelo, né, El Castillo, que é essa estrutura que não é uma pirâmide do tipo dos egípcios, né? Ela, na verdade, é um templo que interessa essa parte que está aqui em cima, principalmente, e ela tem uma escadaria para você chegar na parte elevada, que é o templo. E o que está mais diferente aqui é justamente as cores, né? Essa questão da policromia, que a gente tem evidências disso também. Não dá para saber se era assim, tá? Essa escada com essas cores do jeito que tá. Isso aqui não dá para ter tanta confiança. Mas o que dá para ter confiança é que sim, havia policromia nesse contexto. Inclusive, dentro do templo, tem uma câmara em que a gente tem um objeto que retém, como ele está dentro, né? Estava protegido, não estava exposto ao desgaste natural, né? Estava mais protegido ali por ser uma estrutura interna. A gente tem esse jaguar, esse trono de jaguar, que ele é colorido de vermelho com cinábrio, e a parte verde é jadeíta, né? Então tem esses pigmentos, esses materiais, minerais, que eram usados e metais, né, no caso do cinábrio, que eram usados para fazer essa pigmentação. E tem outros casos também, isso fora do templo de Kukulkan, por exemplo, esses murais em Chiapas, né? Aqui a gente já está em outro lugar, ainda na região ali dos Maias, né? Mas o templo de Kukulkan está em Yucatán, na península de Yucatán, e esse aqui que é Bonampak, é um mural dentro de uma estrutura também, então essa questão de estar no interior, né, ajudou a preservar essas cores da ação do tempo. E isso aqui está na província de Chiapas, que não é muito longe de Yucatán, sei lá, uns pouco menos de 1.000 quilômetros talvez, mas não é muito perto também. Mas só para falar que isso que não é a pirâmide de Kukulkan, mas também mostra as cores que a gente encontra lá, né? Então o verde, o azul, esse azul é muito famoso, inclusive chamado de azul maia, que ele é um azul feito de índigo, que é um pigmento obtido de fonte vegetal, e é muito durável, né? Ultra durável. E aqui a gente tem essas outras cores, né? O amarelo, o vermelho. Também aqui outra parte, né? Outra foto desse mural de Bonampak. E essa também faz parte do mural. E é muito interessante porque isso aqui lembra um pouco cenas de murais egípcios, não sei, na minha cabeça pelo menos, talvez pelas cores e pelo jaguar aqui no caso, né, que no Egito a gente tem as imagens, os sacerdotes usando um manto de leopardo, né? Então acaba se lembrando também por causa disso. Mas a gente não está muito acostumado a ver isso, né? Quando pensa em contexto maia, a gente costuma ver esses templos, né, que já desbotaram, já perderam a cor, mas a gente tem sim algumas produções artísticas dos maias coloridas, né? E falando em cores ultra duráveis, né, eu agradeço a Insider por estar apoiando esse vídeo. E a Insider tem essa característica, né, além de são roupas tecnológicas com tecnologia anti-odor, né, extremamente respirável, muito agradável, né, confortável, uma sensação térmica, né, de uso muito boa também. E tem essa característica de não desbotar, eles dão até garantia em relação a desbotamento, né, ter sido desenvolvidos para manter cor e integridade ao longo do tempo, com resistência a manchas, cloro e desbotamento. Assim, não vai jogar água sanitária no negócio que vai manchar, né? Mas assim, ela tem uma resistência bem maior ao desbotamento, isso eu comprovo, né, no meu uso, que eu já uso Insider há, sei lá, 2, 3 anos e só uso Insider, e realmente é uma roupa que tem cores ultra duráveis como o nosso querido azul maia, né, de índigo. Então, se você ainda não conhece Insider, aproveite aí. Se já conhece também, garanta mais algumas Insiders aí para o seu estoque usando o cupom ESTRANHA, né? Estranha, agora é só estranha porque o cupom é dinâmico, né? Dependendo de quando você está comprando, ou se é novo cliente ou não, você tem um desconto diferente lá, então vale a pena conferir lá no site. Mesmo se não estiver interessado agora, clica aí para mostrar o engajamento, né? Vou deixar o link na descrição do primeiro comentário fixado. Mas voltando
para os nossos monumentos, antes e depois, a gente chega agora nos moais da Ilha de Páscoa. Essa foto que eles pegaram, inclusive, para fazer a comparação, ela já entrega algo que muita gente não sabe, que é que os moais eles têm corpo, né? Aqui na foto do atual, eles já estão com o corpo aparecendo. Mas é mais comum a gente ver isso aqui, que são as cabeças apenas dos moais saindo da terra, né, e o corpo escondido. Então tem muita gente que pensa, até por aquele emojizinho do WhatsApp, né, enfim, de várias outras plataformas, que o pessoal coloca com um vinhozinho, né? Esse emoji ele é só a cabeça do Moai, da Ilha de Páscoa, que são essas esculturas feitas de rocha vulcânica, mas ele tem corpo, como já mostra a foto que eles escolheram aqui, e esse corpo, o que acontece, né? Ele foi soterrado com o tempo. Então, o plano original não era enterrar essas estátuas, elas eram colocadas em bases, como mostra aqui, né? Elas tinham um alicerce, e o que fez isso foi, já houve um estudo de solo, né, para chegar a essa conclusão, que a cobertura de terra que escondeu o corpo dos moais é resultado de sedimentação gradual, né? Não foram os próprios habitantes da Ilha de Páscoa que intencionalmente esconderam o corpo dos moais. E eles tinham, inclusive, aqui atrás, né, nas costas, petróglifos, né, escritas, símbolos feitos na pedra, que a gente também identifica em algumas esculturas, essas que foram, né, depois que você escava, tão melhor preservadas, tipo assim, que ficaram mais tempo escondidos, ficou mais tempo escondido na terra. E aí, recentemente, né, arqueólogos foram lá e fizeram essa escavação, você consegue ver isso melhor. Aquelas que estavam com o corpo exposto no tempo, que não foram enterradas dessa forma, acabou havendo um processo de erosão ali que dificulta a visualização desses petróglifos, né? Mas isso pode remeter até às tatuagens que os próprios habitantes ali da Ilha de Páscoa tinham, enfim. E também essa aqui é uma pintura de meados do século XVIII, do William Rogers, que era o pintor oficial do Capitão Cook, o famoso Capitão Cook, que fez várias expedições, né? E ele fez essa pintura em loco mesmo, ele viu, né, testemunhou em primeira mão os moais, e quando ele fez a pintura, os moais estavam expostos, esses pelo menos que ele capturou aqui na tela, estavam expostos no seu alicercezinho, na sua fundação, sem estarem soterrados, o corpo exposto, mas aqui repare que alguns já estavam perdendo esse elemento interessante, que é o pucal, que é esse chapéu, tudo isso feito de pedra vulcânica, né? Diferentes tipos de rocha vulcânica, mas tudo é rocha vulcânica. Exceto um detalhe que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas alguns isso já estava em ruínas, né? Basicamente. Mas então a imagem lá, a reconstituição, capturou muito bem esse fato dos moais terem, em geral, esse pucal que está aqui, e agora a gente vê outro elemento que ficou faltando na reconstituição do post, que eles não colocaram os olhos, né? Então aqui, como era antes, faltaram os olhos dos moais, que foram encontrados por arqueólogos. Nenhum foi encontrado in situ, né? Nenhum foi encontrado propriamente no moai, mas foram encontrados próximos ali, feitos de coral, essa parte, o branco do olho, né? Feito de coral, e a pupila era feita às vezes de obsidiana, que é vidro vulcânico, ou de escória vulcânica, né? Que é um tipo de rocha vulcânica piroclástica, avermelhada. Então, nesse caso que parece a escória vulcânica, a pupila. Então, o único elemento dos moais que não é feito de rocha vulcânica é o branco do olho, que é coral, né? Então, moais. E passando agora para a muralha da China. A muralha da China, ela aqui na imagem não tem tanta coisa diferente, né? Você tem basicamente uma muralha um pouco mais nova do lado esquerdo, e uma muralha mais com a vegetação já atacando aqui, alguns tijolinhos caíram do lado direito, mas ela está muito parecida. Então esse não dá um contraste tão interessante, mas a gente poderia sim fazer um contraste mais interessante se a gente pegasse um anterior a isso, anterior ao antes que está aqui na imagem. Por quê? Porque a muralha da China é um monumento que demorou mais de, sei lá, aproximadamente 2000 anos para ser construído, né? Ela começa ali século VII, V antes de Cristo,
na forma de muralhas regionais, né, nos tempos da China não unificada, no período que é conhecido como o período dos estados combatentes, que tem várias regiões do que hoje é a China, né, que combatiam entre si, e nesse período eles fizeram muralhas, só que essas muralhas não eram conectadas. E aí no terceiro século antes de Cristo ainda, tem a dinastia Qin, que unifica esses reinos e começa a conectar essas muralhas para se proteger de inimigos comuns ao norte. Então essa muralha vai sendo conectada, só que ela não era assim ainda. Ela não é esse antes que a gente está vendo. Porque a muralha desses tempos, antes da dinastia Ming, que é lá no século XIV ao século XVII depois de Cristo, eles sim, no período da dinastia Ming, eles começam a fazer muralhas de pedra e de tijolo. Mas antes disso, a maior parte da história da construção da muralha da China, o material era outro. Era simplesmente terra compactada. Então essa era a muralha mais antiga, né, desses tempos pré-século XIV. Então, tem várias fotos aqui desse remanescente, essas ruínas, né, de muralhas de terra compactada, que a maior parte disso aqui realmente se perdeu, né, por erosão, foi destruída. Enquanto que a fase Ming para frente, de pedra e tijolo, está muito melhor preservado. Né? Aqui outras seções da muralha da China feitas de pedra compactada, então a gente poderia comparar esse antes com o depois, ia dar uma diferença maior. E aqui uma cronologia, né, da Grande Muralha da China, lá, século V a.C. até século III a.C., o período dos estados combatentes, né, e aí você tem o primeiro império, que é a dinastia Qin, aqui por volta dos anos 200 a.C., e eles vão avançando aqui até chegar lá na dinastia Ming, século XIV a meados do século XVII, em que você tem a fase de construção mais robusta da muralha, né, que é esse roxo mais escuro. E tudo isso, né, conectando tudo isso, você chega a 2.500 quilômetros aproximadamente de muralha contínua, se eu não me engano, e são 6.000 e tantos quilômetros se você pegar todas as seções de muralhas, né, de todo esse período, mas que não estão conectadas. Então realmente é um monumento muito impressionante, né? Você pensar um monumento de mais de 2.000 quilômetros é loucura. Mas é aí próximo à grande pirâmide de Gizé. Esse aqui é uma das que mais circulam, né? Já vi várias versões disso aqui, de como é que seria a pirâmide de Quéops, principalmente, né? Que é a que está em destaque. Na verdade, essa que está em destaque é a de Khéphren. Geralmente eles pegam a de Quéops. Por que eu sei que a de Khéphren? É porque tem esse topo melhor preservado, né? A pirâmide de Quéops, ela está truncada a parte de cima, né? Ela não completa o ápice, não faz o vértice final do triângulo no topo, né? Ela tá, é como se esse triângulo menor, essa piramidezinha, que é o ápice da pirâmide, que é chamado de piramidium, né? no termo em grego, ele é como se ele tivesse sido removido, ou talvez nunca tivesse sido colocado, né? Mas eu acredito que tenha sido removido em algum momento. Mas aqui, fazendo essa comparação, o que chama atenção aqui? Várias coisas, né? Essa eu acho que é a que dá mais contraste. Primeiro, o aspecto branco e liso da superfície da pirâmide. E quando a gente compara com esse aspecto mais desbastado, né, meio escalonado, em que você consegue ver os degraus da pirâmide, e eu não estou falando da pirâmide de degraus propriamente, né, a pirâmide de Djoser, que são grandes degraus, né? Aqui eu estou falando desses degrauzinhos, que faz quando você vê hoje, né, a pirâmide não vai descendo retinha assim, ela vai dando essas quedinhas. Mas antes não, a pedra era feita com a inclinação para a pirâmide ficar totalmente retinha, né, lisa e também branca, porque a camada mais externa dela era feita de calcário reflexivo, um calcário obtido em outra região, inclusive, que é a região de Tura, ao sul de Gizé, né? Gizé está perto do Cairo. A gente subindo o Nilo, né? Mas indo para o sul, porque o Nilo ele vai do sul para o norte. Então você sobe o rio topograficamente, né? Do norte para o sul. Então, se a gente avançar contra o curso do Nilo, a montante, a gente encontra
essa região de Tura, né? Deixa eu até mostrar aqui uma. Aqui tem a pedra original, né? Era assim, a pirâmide era toda assim, com o corte da pedra para ela ficar retinha. Tem algumas pedras desse tipo com o corte e essa superfície de calcário reflexivo, até no Museu da Escócia, em exposição, que foi analisada essa rocha e identificada a origem em Tura mesmo, mas a gente tem uma evidência textual da origem dessa rocha, porque calcário, né? Porque a gente tem um chamado Diário de Merer, que é um diário de um inspetor, um funcionário ali, um alto funcionário na construção das pirâmides, que era responsável por levar grupos de trabalhadores, equipes de trabalhadores, para Tura buscar essa pedra e levar para Gizé, né? Então existe essa documentação, esse aqui é um dos textos egípcios mais antigos que a gente tem notícia, inclusive, por volta de 2600 a.C., né? E o Diário de Merer, então, ele dá um testemunho escrito disso, mas a gente tem um testemunho material mesmo, né? Geográfico, geológico. E aqui está o mapinha, né? Aqui Tura está ao sul aqui de Gizé. Não está muito longe, e não são as pedras gigantescas de dezenas de toneladas que eram levadas no rio, não, tá? Muita gente faz essa confusão quando se fala que parte do material das pirâmides era levado de barco no Nilo. Esse material é um material mais leve, não são as pedras gigantescas, são detalhes ali de basalto, de granito, usados nas câmaras internas, são esse calcário reflexivo que era usado na cobertura externa. Mas as pedras gigantescas que fazem a base, não só a base, né? Principalmente a base, mas o núcleo da pirâmide, isso era extraído de pedreiras que eram do lado da pirâmide, né? E aqui, indo para outro detalhe, que é essa parte do piramidium, né? Aqui a gente tem esse ápice dourado, e isso aqui na verdade não tem como saber se era assim. Provavelmente não era, fica muito bonito assim, né? Mas o que a gente sabe é que várias pirâmides tinham piramidiums feitos de outros materiais. Então esse é um exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo. Esse aqui é um piramidium de pedra negra, talvez granito, talvez basalto. Tem outro atrás dele também, né? Esse especificamente é de uma pirâmide de Dashur, e a pirâmide é a pirâmide do Amenemés III. Então a gente tem outro material que finalizava a pirâmide, né? Tem vários piramídeos que foram encontrados, muitos deles de pirâmides que colapsaram. Então a pirâmide foi sendo erodida, né, com o tempo, e aí quando você olha hoje, você vê um monte de terra, assim, né? Você quase não reconhece que é um monumento artificial, mas nesses contextos você encontra os piramídeos caídos ali próximo das pirâmides. Então, vários piramídeos foram encontrados, mas nenhum piramídeo foi encontrado que seja de ouro maciço, né? E nem mesmo coberturas de ouro ou de elétron, que é uma liga natural de ouro e prata, que era mais valioso ainda no Egito do que o ouro puro, que às vezes é colocado, né, que a pirâmide teria esse ápice nesse piramídeo de elétron, mas não dá para saber, assim. Mais acho que é uma preferência estética, realmente ficaria muito bonito assim, mas pelas evidências que a gente tem, o piramidium da pirâmide de Kelps, que é o que está faltando, né? E não da de Khafre, deveria ser de basalto ou granito, alguma coisa assim. Se é que era de material diferente, né? Não tem como saber. Poderia ser assim? Poderia, mas é mais uma questão de desejo do que de ser compelido pelas evidências na escolha disso. Mas aí, outros detalhes, né? Dessa comparação de antes e depois. Porque tem vários outros monumentos aqui em volta da pirâmide que não estão presentes no depois, e a questão de ser tudo verde, né, e com um rio passando aqui. Será que era assim? Sobre a questão dos outros monumentos, isso de fato é real, né? A região ali de Gizé, onde tem as 3 grandes pirâmides, de Kelps, Khafre e Miquerinos, que são as famosas, né? E tem as chamadas pirâmides das rainhas, também 3 menorzinhas. Isso estava num contexto que era um complexo funerário de
múltiplos reis, né? Então foi utilizado e construído ao longo de diferentes reinados por muito tempo e com estruturas para muita gente, além desses faraós principais. E mesmo os faraós que tinham as pirâmides identificadas a eles, eles tinham também outras estruturas, templos funerários anexos ali. Então a esfinge, por exemplo, né, a grande esfinge de Gizé, ela está presente aqui, ela faz parte do complexo do Kefren. Ela faz parte da estrutura funerária do Kefren. Então tem o templo da esfinge, que leva aqui ao templo funerário do Kefren, com a própria esfinge aqui, com essa via, né, pavimentada, por assim dizer, de um ponto ao outro. Tem também as barcas funerárias, que tem um sentido simbólico, que foram encontradas. Tem uma gigantesca do Kelps, por exemplo, que está em exibição no Grande Museu egípcio. Então, assim, tem de fato tinha várias estruturas, e algumas dessas a gente consegue ver ainda hoje, mas já num estado bastante de ruína. Mas sim, a região de Gizé tinha uma infinidade de outros monumentos que não são apenas as 3 grandes pirâmides. E até, voltando para a imagem que foi feita aqui, né? Aqui é um errinho da reconstrução aqui, que eles fizeram meio que uma planta baixa, que está meio que ruína. Isso aqui, esse tipo de estrutura aqui, a gente encontra. A base apenas, né, da construção, isso aqui a gente encontra hoje, não é antigamente. Antigamente isso aqui ia estar com um telhado, né, com um teto, o edifício completo, né? Mas tá bom. E aqui, beleza, vamos para o próximo detalhe, que é a questão da vegetação, né? Porque outro detalhe que chama atenção nessa comparação é que está tudo verdinho e tem até rios passando perto. Isso aqui é exagerado, não é totalmente errado, mas de fato, quando as pirâmides estavam sendo construídas, uns 5 mil anos atrás, isso era o final de um período que é chamado de Saara Verde, né? Do período Saara Verde, quando havia muito mais vegetação no Saara, muito mais umidade nessa região em geral. Então era menos seco, menos desértico do que hoje, mas não era aquilo tudo verdinho. E outro detalhe é que tem a questão dos rios passando ali perto, e de fato tinha rios passando muito mais perto das pirâmides do que hoje tem, porque hoje você tem o Nilo, né? Esse aqui é o curso do Nilo, né? O Nilo moderno, que hoje já é um rio muito mais estreito, isso por causa da construção das barragens, as duas, mas principalmente a segunda, né? Barragem de Assuan, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre a construção de Abu Simbel, né? E a construção dessa barragem, então o Nilo ficou muito mais estreito. E além disso, o Nilo antigamente tinha vários braços, vários ramos, e um desses ramos era o que é chamado hoje de ramo das pirâmides. Ele é chamado de ramo das pirâmides, né? Ou Aramat, ramo Aramat, que é esse que está em um azul mais claro nessa imagem, que é de um estudo muito importante feito há alguns anos atrás, que identificou, né, esse braço. E esse braço, ele de fato passa, vocês podem ver, por pertinho de várias pirâmides. É um elemento que ajuda a explicar por que as pirâmides estão onde estão, que era a facilidade de ter esse braço do Nilo, né? Porque se você levasse as coisas no Nilo, no braço, na parte principal, né? E tivesse que transportar as coisas por terra até essa região das pirâmides, seria muito longe, daria muito trabalho. Então por que eles não fariam essas construções mais próximas do Nilo? Porque eles tinham a possibilidade de usar esse outro braço do Nilo, que é o braço das pirâmides, e aí tem várias pirâmides de diferentes períodos, né, desde do Reino Antigo até o segundo período intermediário, que foram construídas aqui nas margens dele, né? Então, de fato, tinha um rio passando perto, mas não tão perto quanto está lá na imagem, né? Porque esse rio aqui, na reconstrução, está tão perto que a chance dele, inclusive, derrubar, né? Acabar erodindo essa estrutura e derrubar as construções aqui é muito grande, causar um desabamento ali, né? Então tinha rio passando mais perto, mas não era tão perto assim. E basicamente da pirâmide é isso. E aí acaba o post no Instagram, mas se a gente voltar nele, na capa ele prometia, e que no texto até fala, né, Estado da Liberdade, não sei o quê, e aqui na capa tinha um Estado da Liberdade toda bonitona aqui, meio dourada, né? Então vale a pena falar dela também, porque a Estátua da Liberdade, o que aconteceu foi isso aqui que vocês estão vendo com moedas, essas são moedas de cobre ou moedas de bronze. O bronze é basicamente cobre, né? 90% geralmente cobre. O bronze é uma liga de cobre estanho, principalmente
principalmente cobre, 90% cobre, 10% estanho, e a composição varia com alguns outros elementos também, dependendo de que bronze a gente está falando. Mas bronze é basicamente cobre. Então, moedas de bronze e moedas de cobre passam por esse processo, que é um processo de reação, né, de corrosão, e que gera um composto que resulta dessas reações químicas, que é a pátina esverdeada, que essa moeda, por exemplo, aqui que eu estou destacando, ela está totalmente verde, enquanto você tem outras do mesmo material que estão um pouquinho mais, ainda retém, né, aquela cor bronzea, né, aquele bronzeado, aquela cor de mais puxada para o dourado, né, um marrom brilhante, que é a cor original do bronze sem a reação química, né? Então, a Estátua da Liberdade, originalmente, ela era como uma moeda de bronze recém-cunhada, ou uma moeda de cobre recém-cunhada. A Estátua da Liberdade é de cobre. Ela não é de bronze, não. Na verdade, ela tem uma estrutura metálica por dentro e tem uma cobertura, né, umas chapas que fazem o desenho, né, da Lady Liberty, da Senhora Liberdade, que isso sim é feito de cobre, assim como o Colosso de Rhodes na Antiguidade era feito também. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco melhor, né, a cor com menos pátina, aqui menos reação da estátua, na parte da coroa, né? Mas ela mesma, aqui dá para ver as placas, tá vendo? As placas que revestem a estrutura metálica interna, essas chapas de cobre que estão totalmente esverdeadas hoje em dia. E foi muito rápido, na verdade, para isso acontecer. Aqui algumas partes, né, com outro material, que eu nem sei se é a parte de baixo ou se é alguma coisa adicional ainda por cima da pátina, não tenho certeza. Mas aqui, isso aqui é um jornal de 1906, já falando, a Estátua da Liberdade foi inaugurada na década de 80 do século XIX. 1886, talvez, não tenho certeza. Mas por aí. E cerca de 20 anos depois, né, 30 anos depois, já tinham pessoas comentando sobre o fato dela estar mudando de cor. Então aqui essa notícia fala de uma preparação de uma pintura para a Estátua da Liberdade, e diz que o ar salgado, né, porque a Estátua da Liberdade está numa ilha, que é a ilha Liberty Island, acho que eles chamam hoje, que antes era chamada de Bedloe's Island, a ilha de Bedloe. Mas essa ilha, ela faz parte do porto ali de Nova York, né? Então está submetida à maresia, a ar salgado, né? Então esse ambiente de porto estava se provando demais, né, excessivo para a conservação da deusa, que é como eles se referem aqui a essa estátua na notícia, na ilha de Bedloe, né? E aqui, só que aí eles não fizeram essa pintura. No ano seguinte tem uma notícia falando aqui, né, Senhorita Liberdade, a estátua, vai permanecer verde. Então os engenheiros responsáveis ali pela manutenção, por reformar a estátua, decidiram não remover a pátina. Isso porque essa camada verde de pátina, desse composto, né, resultante dessas questões químicas, né, principalmente corrosão do cobre, ela acaba protegendo a parte de dentro de corrosão. Então ela corrói, forma aquela camada e aquilo vira meio que um escudo que impede a corrosão, impede que aconteça mais corrosão. Então, se você simplesmente tira a pátina, você está removendo o material da estátua, expondo um material que ainda não sofreu esse processo, que vai sofrer inevitavelmente, e aí você vai perder esse material também, né? Então a pátina ela funcionava ali para conservação. Por isso a Estátua da Liberdade já é verde, já tem pelo menos 100 anos, demorou menos de meio século para ela perder as suas características originais, e provavelmente vai continuar assim, né? E é isso, por algum motivo tem a imagem dos Moais aí de novo, mas achei que seria interessante comentar esse post aí, dando uma expandida, né, no post do histórico global, né? E é isso, como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!